Olá, mis queridos hermanos, mis amigos, vecinos, todos los que me ven en este momento, por este medio. Te saludo a todos en el grande amor de Dios. Que tengan todos un buen día, una buena tarde, una buena noche. Bueno, gracias al Señor. Más una vez tenemos la oportunidad de reunirnos aquí para este devocional, para nuestro culto hogareño. Y ojalá que en este momento el Señor pueda hablar contigo. La palabra de Dios pueda encontrar guarida en tu corazón y producir en tu vida todo el bueno que Dios tiene preparado para ti, para tu familia, para tu vida, mi querido. Muy bien. Vamos em um rato mais já entrar diretamente na palavra, pero antes de todo quero lhe fazer uma petição, tá bem? Se pueda, se quieras, aqui está meu canal de YouTube, Pastor João Batista, Diagonal Iglesia em Casa, ok? Por favor, suscríbete, haga parte de este trabalho, de esta missão e ayúdanos em la propagação, em la divulgação de esta obra, ok? Também, porfa, clica em la campanita e serás notificado sempre que subirmos um novo vídeo. E, se pueda hacerlo, um like aí irá nos ajudar e fortalecer este canal. Tão pequenito aún, pero si quiera el Señor, podrá ir crescendo e alcançando mucho mais personas. E tu podrás ser um agente apoiador de esta missão, ok? Bueno. Vamos entonces a la palabra del Señor, que es lo que más importa, ¿ok? Capítulo 12 del Evangelio de Juan. Juan, capítulo 12, versículo 44 al 50. Así nos dice la palabra del Señor Jesús. Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Glorias a Jesucristo, queridos hermanos. Muy bien, amigos. Este texto ubicado aqui em capítulo 12, na parte final do capítulo 12 de Juan, queridos, apresenta-nos o último discurso de Jesus, a última predicação de Jesus para as pessoas em geral, para la multitud, para el pueblo que lo seguía, que estaba a su alrededor. Este pueblo que era compuesto, era hecho de personas de todo el tipo, personas creyentes de verdad, sinceras, curiosos. Também havia incrédulos, havia enemigos de Cristo, enemigos del pueblo de Cristo, había de todo, queridos. Unos para adorarlo, exaltarlos, outros solo porque queria um milagro, uma bendição, queria receber algo de benefício personal, outros porque queriam matar Jesus. Bueno, después de esta palavra, después de este discurso, Jesucristo vai se reservar em particular solamente com seus discípulos.
A partir deste ponto, queridos, Jesús ya no habla más a la multitud. Hasta que es arrestado, llevado delante de las autoridades, delante de los principales, de los fariseos, ante del gobernador Pilatos, también va ante Herodes. Y queridos, lamentablemente, a pesar de todo lo bueno que Jesús ya había hecho, de todos los milagros, de todas las maravillas y principalmente de todas sus enseñanzas, aún muchos rechazaban Jesús. Si por un lado había aquellos que creían en Jesús con todo su corazón y ya tenían sus vidas totalmente devotadas a Jesús, pero al mismo tiempo, y por otro lado, existían aquellos que dudaban de Jesús, que odiavam a Jesús, que envidiavam a Jesús y por esto lo odiavam, que intentavam matá-lo. E em meio de estes dois grupos, os que creíam e estavam totalmente rendidos a Cristo e os que lo envidiavam e lo odiavam, existia um terceiro grupo que eram os curiosos, os interessados solamente em algum benefício próprio, em alguma bendição, pero não queriam nenhum compromisso com Jesus. Sin duda alguna, mientras que estou hablando estas coisas, tu seguramente está de acordo comigo que em nossos dias para nada é diferente. Vivenciamos a mesma coisa. Há pessoas sinceras, fieles, amantes de Jesus, devotados a Ele totalmente? Sim, óbvio, sem dúvida alguma. Há pessoas que lo odiam, que lo envidiam, e se pudera matá-lo, lo mataria? Sim, existem. E há pessoas interessadas que solamente querem Jesus por algum benefício. Ah, perdi meu emprego, vou à igreja, pedir oração para buscar um emprego. Ah, estou enfermo, vou pedir oração na igreja. Vou buscar a Deus, pedir a Jesus um milagro por mim, por minha família. E depois, quando recebe a bendição, quando recebe o milagro, quando é agraciado por Deus, quando Jesus lo bendice, que hace? Muestra a espalda a Jesus e se vai. E solamente volverá a buscar ao Senhor outra vez quando esteja de novo em apretos, em dificuldade. Bueno, não é para estranhar, isto foi assim em el princípio e assim será hasta el final. Pero la pregunta que não se calla es: ¿de qual grupo hace parte tú, mi hermano, mi hermana, mi amigo? ¿En cuál grupo estás ubicado? Bueno, nadie puede responder esto por ti, ni yo, ni nadie. Solamente dos personas saben exactamente en cuál grupo está. Bueno, una es tú mismo, la otra es el Señor Jesucristo, es nuestro Dios. ¿Ok? Él sabe de todo. Bueno, vamos a entrar en la palabra, queridos. Jesús clamó, hermanos, y dijo. Esto significa que Jesús habló con intensidad. Jesús habló con profundidad, con grito de alma. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Querido, Jesús está dejando muy clarito que a las personas que creen en Jesús está creyendo en el Padre. Las personas que creen en Jesús creen en Dios Padre Celestial que envió Jesús, su amado Hijo, al mundo. El que me ve, ve al que me envió. Quem vê Jesus,
e sabe que quem é Jesus. Como dijo Pedro em Mateus 16, verso 18, tu eres el Cristo, el Hijo de Deus vivo. Quem vê Jesus desta forma, também está vendo o Deus Padre Todo-Poderoso, porque como já ha dicho Jesus, el Dios e el Padre somos uno. Aleluya. Queridos, yo, dijo Jesús, la luz, he venido al mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça em tinieblas. Jesucristo já havia dito isto, hermanos, em el capítulo 8 do Evangelho de Juan, aqui neste mesmo livro. Capítulo 8, versículo 12, dijo Jesús: yo soy la luz del mundo, y aquel que cree en mí no anda más en tiniebla, sino ya tiene la luz de la vida. Aleluyas, glorias a Dios. Jesús, queridos, la luz de la vida. Quem crê em Jesus tem a luz de la vida. Quem não crê em Jesus anda em tinieblas, vive em tinieblas, sua vida é uma tinieblas, suas obras são obras de tinieblas, seu coração está imergido em tinieblas, não tem esperança. Quem não crê em Jesus, querido, é comer, beber, depois morrer, porque não tem esperança de nada para depois. Pero aquele que crê em Jesus já não está em tinieblas, sino tiene la luz de la vida. Aleluias. Glórias a Deus. Al que oye mis palavras e não las guarda, eu não les juzgo, porque não he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Jesus já deixou isso muito clarito em Juan 3, verso 17, que ele vino al mundo não para condenar o mundo, sino para que o mundo seja salvo por ele. Pero en este versículo ele está dizendo, querido, que ele não vem a juzgar, pero não significa que o mundo não será juzgado, querido. Ele dijo que já tem quem lo juzgue. Amados, ele disse: el que rechaza e não recebe mis palavras, queridos, mi própria palavra, a palavra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ella le juzgará en el día postrero. ¿Sabe o que quer dizer isto, queridos? Que a palavra de Deus será a base del juzgamento divino em el último dia, em el dia postrero. Ah, mis amados, queridos, Jesucristo, el Dios mismo con nosotros, como dijo Colossenses 1, verso 15, en la primera parte, que Él es la imagen de Dios, la exata imagen de Dios, queridos, del Dios invisible, ahora visible a nosotros por medio de Jesús. Él está ahí, pero muchos no creían. Pero al escuchar su palabra, queridos, esta própria palavra ou les salva ou les condena. Ah, amados, em versículo 19, parte B de Colossenses 1, dijo el apóstolo: em Ele habita toda a plenitud. E em verso 9 de capítulo 2, porque em Ele habita corporalmente toda a plenitud de la deidade. Es el Dios mismo con nosotros, Jesucristo. ¿Cómo no creerlo? Pero lamentablemente muchos no lo creen. Ah, queridos, y por esto dice Jesús: esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y la luz, queridos, incomoda a muchos, a los que están en tinieblas. La luz, mis queridos, incomoda a quem está em tinieblas. Le hago uma comparação. Quando estamos em uma habitação oscura, com portas, ventanas cerradas, luz apagada, com os olhos
cerrados y entonces abrimos los ojos y si de repente alguien prende la luz, ¿qué pasa con nuestros ojos? Incómodo, ¿cierto? No logramos mirar porque la luz incomoda a quien está en la oscuridad. Espiritualmente é isto que passa. As obras de muitos são obras malas, obras de tinieblas, e Jesus é luz. A palavra de Jesus é luz. O evangelho de Jesus Cristo é luz, e a los que vivem em Cristo também são luz. Se tu está em Cristo, tu és luz, e a luz incomoda as tinieblas. Pero amados, queridos, em el dia final, a mesma palavra que hoje é rechazada por muitos, a mesma palavra que hoje é rechazada por aqueles que buscam a Jesus solamente por algum interesse personal e depois lo abandona, a mesma palavra que é rechazada por aqueles que sequer buscam a Jesus em nenhuma circunstância, esta mesma palavra será a base do juízo, tal qual quando vamos a um tribunal de justiça terrenal. Qual é a base em que o abogado de acusação, o promotor de justiça, em que o juiz, em que o jurado vão usar para proceder o julgamento de alguém? É a lei do país, é a constituição do país, é a lei, é o código penal para determinar a penalização. Assim, querido, a palavra de Deus que é para salvação, a palavra de Deus que é luz para aquele que crê em Jesus, esta palavra será a base também em Jesus, queridos, como diz Jesus, em el dia postrero. Porque eu não he hablado por mi própria conta, el Padre que me enviou, ele me deu mandamentos de lo que he de decir e de lo que he de hablar. Amados, a palavra do Senhor nos diz em Apocalipse 20, versículo 11 e 12, diz-nos assim a palavra de nosso Senhor, queridos. E vi um grande trono branco e al que estava sentado em ele, delante del qual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. E vi los muertos grandes e pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y fue abierto outro livro, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en ellos, en estes libros, según sus obras. Queridos, foi aberto el livro e foram abertos os outros livros. Queridos, todas nossas obras estão patentes, estão desnudas delante de Deus. Pero amados, esta palavra não é para meter medo em ti. Eu não estou aqui predicando evangelho de terror. Não sirve de nada qualquer pessoa que queira servir a Jesus porque tem medo do fogo, porque tem medo de se estar no inferno, porque tem medo de la muerte. Isto não sirve, isto não resulta de nada. Jamais poderá agradar a Deus desta forma, porque é necessário que aquele que se acerca de Deus creia que Ele existe e que é galardoador de aqueles que lo buscam, porque sem fé é impossível agradar a Deus, como dijo a palavra do Senhor em a carta aos Hebreus capítulo 11 verso 6. Mis amados, o que quero falar aqui é que a palavra de Deus será a base de nosso julgamento e que nossas obras todas serão traídas delante de Deus, e só há meio de que todas nossas malas obras, de que todos nossos pecados, tus pecados, mis pecados, el pecado de cada um sejam borrados totalmente, é mediante a sangre de Jesucristo. Não podemos de outra maneira alguma acercar-nos a Deus. Recebemos a salvação sino por meio de Jesus. Arrepentíos pues e convertíos de sus pecados, de sus malos caminhos, de sus malas obras. Confessa ao Senhor sus pecados, pídale su perdão, porque Ele lhe ajudará, Ele vai bendecir a ti. A promessa de Deus desde os antigos tempos, queridos, como já disse bem o profeta Isaías em el capítulo 1 de su livro. Ele dijo em verso 18:
Venid luego, disse Jeová, e estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, rojos como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Aleluyas, queridos, que es Señor que está diciendo, como dice verso 20, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Aleluyas, pero não para por aqui. La palavra de Deus aún dijo a nosotros, mis amados, en la primera carta del apóstolo Juan, capítulo 1, primeira carta de apóstolo Juan, capítulo 1, versículo 5, adelante, dinos a palavra de Deus hasta verso 10. Esse é o mensaje que hemos oído de Él, de Jesús, e os anunciamos: Deus es luz e não há nenhumas tinieblas em Ele. Se decimos que temos comunhão com Ele e andamos em tinieblas, mentimos e não praticamos a verdade. Pero se andamos em la luz, como Ele está em luz, temos comunhão unos com los outros, e a sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aleluias, Jesús. Versículo 8 a 10. Se decimos que não temos pecado, nos engañamos a nosotros mismos e a verdade não está em nosotros. Se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdonar nossos pecados e limpiar-nos de toda maldade. Aleluias. Se decimos que não hemos pecados, le hacemos a Ele mentiroso e su palavra não está em nosotros. Todos hemos pecados e destituídos estamos de la glória de Deus, pero Jesucristo, que vino a nos dar vida e vida com abundância, por meio de su sangre derramada en la cruz, nos purifica de todos nuestros pecados. Siempre que reconocemos que tenemos pecados y nos arrepentimos de él y confesamos, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluyas. Queridos, fuera de Jesús no hay perdón de pecados. Fuera de Jesús no hay salvación. Pero Dios, que mucho nos amó, queridos, nos ha demonstrado su gran amor en que nos salvó mediante la sangre de Cristo Jesús. Como dice en Romanos 5, versículo 8, mas Deus muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluyas. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aleluyas, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Aleluyas, aleluyas. Queridos, Jesucristo, Senhor nuestro, nos ha bendecido, nos ha salvado, nos amou e nos perdona todos os pecados. A palavra de Jesus, que é luz, vino para nos iluminar a vida. A palavra de Deus, queridos, que é luz e libertação para os que creem, será também a base de juízo para os que la rechazam. E me pergunta uma vez mais para completar esta reflexão, para concluir esta reflexão. Temos três grupos de pessoas, sempre estavam ao redor de Cristo. As que verdadeiramente creiam nele e lo amavam e lo serviam, as que le odiavam e lo perseguiam para matá-lo, e as curiosas e interessadas
que eram egoístas e solamente queriam alguma bendição e depois nenhum compromisso com Jesus. Afinal de contas, em qual grupo estás ubicado, meu querido, que me escute neste momento? Le invito em nome de Jesus, que se não se encontra em el grupo, queridos, que lo ama, que lo cree e que já rendiu sua vida a Ele, le invito em nome de Jesus, que dê este passo, que tome esta decisão. Se tu já tomou esta decisão, cuídate, permaneça firme e fiel hasta el fim, porque lhe será entregue a corona de la vida eterna. Amém? Se tu és de aquele que lo rechaza, que não lo crê, que lo odia, lamento muito, meu amigo, tu ódio, tu incredulidade não significa nada, não escapará del juízo venidero que vendrá sobre todos os moradores de la terra. Não estou lhe ameaçando, estou lhe anunciando a palavra del Deus Criador. Se tu crees em Ele ou não crees, isto não cambia nada. Tu sigues sendo solamente um ser humano hecho de barro e que al barro tornará, pero Deus sigue sendo Deus, como sempre foi, como és e como sempre será. Tu incredulidade consciente ou inconsciente, se tu és revoltado com Deus, não crê em Deus, se tu por causa de muitos falsos cristianos que falsificam o evangelho se revoltou contra Deus, Deus não tem culpa de los falsários. Por isto, em nome de Jesus, lhe exorto que arrepienta-se de sua incredulidade, de seus pecados, abra tus olhos e tus ouvidos, abra tu coração, permita que a luz do cielo entre em tu vida e Jesucristo vai cambiar tu vida. Este a quem tu hoje rechaza e lo desprecia, será o único meio de salvação para ti. Que Deus bendiga a todos, em nome e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesucristo. Aleluias. Alabado seja o nome de Jesus. Muito bem, mis queridos hermanos, vamos orar ao Senhor. Vamos falar com Deus em oração. Temos muito a agradecer a Deus por a obra maravilhosa que Ele ha hecho em nosso favor, por haver Deus revelado-se a nós por meio de seu amado Hijo Jesus, aquele que trajo luz a nossa vida que estava imergido em tinieblas. Vamos orar ao Senhor e, uma vez mais, se não tomou esta decisão, meu amigo, minha amiga, hazlo neste momento. Jesus te espera com seus braços abertos, lleno de amor, de perdão, de vida nova para ti. Oh, grande Deus Todo-Poderoso, oramos a ti, Senhor, neste momento. Le damos graças, honras e glórias eternas, Senhor. Muita graça, Padre amado, por tão grande amor que ha demonstrado para conosco, aun sendo nós pecadores, os te enviou seu amado Hijo Jesus para morrer em nosso lugar. Graças, Senhor, por haver manifestado esta luz gloriosa em nossas vidas, que estava imergida em tinieblas, Senhor, pois caminávamos em valle de sombra e de muerte e não tendríamos esperança, não sabíamos como sair deste valle, Senhor, pero te vino Jesus como el buen pastor soberano, Salvador, e nos condujo e nos sacou deste valle e nos puso em pastos verdes e em águas tranquilas, como um pastor hace com seu rebanho de ovelhas. Oh Jesucristo, graças por nos dar sua palavra e nos perdonar os pecados. Graças, Jesus, por limpiar-nos de todas nossas maldades. Agora, Senhor, esperamos com alegria, com gozo em coração, o glorioso dia quando te vendrá, Jesucristo, para dar a recompensa a todos os moradores da terra, Senhor. Pero a recompensa de aqueles que creram em ti, que serviram a ti, será uma recompensa eterna, de gozo, de paz, de alegria, de vitória, pois nos dará usted a corona de la vida eterna. Oh, Jesus,
Jesucristo, bendiga a todas estas pessoas que já tomaram a decisão, pero Senhor, siga enfrentando as lutas da vida, porque assim és nesta terra. Dá-lhe força a cada um, Senhor, aqueles que aún estão dudosos, que não estão seguros, pero algo está aí ardiendo em seu coração, impulsando-lo a que dê este passo. Ajude, Senhor, esta pessoa, em nome de Jesus. Aqueles que estão sentindo inseguridade, que têm vergonha de seus parentes, amigos, que não querem que as pessoas hablem de si, Senhor, dá-lhe ânimo, dá-lhe força, fortaleza, Senhor, para que esta pessoa tome sua decisão de fé, Senhor. Oh Jesus, reconhecemos que Você é Deus e é santo, que somos humanos e somos pecadores, pero Você é Deus e santo. Vino e se hizo hombre e morreu por nosotros, aún sin cometer ningún pecado. Usted murió como el peor de los pecadores, para que nosotros pudiéramos vivir, Senhor, en ti una nueva vida. Senhor, ayude a todos, siga, Senhor, su gracia y misericordia sobre cada uno. Pero também, Padre eterno, nesta hora, oro por cada persona que, además de este tema, Senhor, que hablamos aqui, el mais urgente de todos, pero também está enfrentando outros problemas em la vida, como esta pandemia que assola a terra, Senhor, e que está afetando cada família na face da terra, directa ou indiretamente, Senhor. Todos têm que lidiar com os efeitos deste gran malo, pero Deus, em nome de Jesus, proteja cada um, dá-lhe força a cada um, Senhor, em nome de Jesus. Bendiga esta família que sofre a perda de um ser querido, bendiga este que está enfermo, Senhor, em hospital ou em seu hogar, em nome de Jesus. Derrama tu graça para sanar, para levantá-lo, para cambiar esta situação. Em nome de Jesucristo, Senhor, não permita que o desespero, que o medo demasiado, que o desânimo se apodere deste coração, sino que tu Espírito, Senhor, pueda llenar de aliento, de ânimo, de fortaleza, de esperança, de fé em Cristo Jesus. Deus, se com cada um, siga governando, Senhor, esta terra por meio de los líderes, governadores, presidentes, reis, para que com sabedoria puedan cuidar de cada pueblo, de cada nação. Los científicos, médicos, todos os que estão trabalhando em linha de frente, cuida de eles, proteja-los, Senhor, del mal, cada família de eles, e assim, Deus, que sigamos firmes em la fé, mirando a ti, Senhor, descansando nossos corações em ti, Senhor. E Deus, uma vez mais, muitíssimas graças por tu obra maravilhosa que operaste em nosso favor. Te alabamos, te glorificamos, te damos honras e glórias eternales, Senhor Jesucristo. Aleluias. Amém e amém, Senhor. Me despido de ustedes com um fraternal abraço em amor de Cristo e por la última vez le pedindo, inscríbete neste canal Pastor João Batista Diagonal Igreja em Casa, clique na campanita e dá um like se assim te aprove e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas sejam alcançadas por el evangelho puro e simples, a palavra pura e sencilla, ok? Que Deus lhe bendiga em nome de Jesus.